a todos vocês que estão aqui presentes e a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Para vocês que trazem os celulares, a gente gostaria de pedir para colocar no modo silencioso. A gente tem a venda de lanche, principalmente aos sábados, ali fora, perto da recepção. Também estamos recebendo doações voluntárias para a sustentabilidade da nossa casa. E também qualquer informação você pode ir na recepção para poder ter mais informações. E você que tomou passes, sempre passa na recepção para poder marcar o xizinho do seu passe. A gente também está recebendo doações de ração para pets, a nossa campanha de 4 patas. E também nós temos a campanha da assistência social, que você pode ter mais informações na recepção. Se você também tem algum interesse nos nossos estudos permanentes, principalmente os online, você pode estar fazendo a sua inscrição pelas redes sociais. A gente tem vários estudos na casa, principalmente os online. E quem quiser fazer atendimento fraterno, começa a partir de 4h30 aos sábados. Aí você agenda na recepção e inicia o atendimento fraterno. Então, eu vou fazer a leitura aqui do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, de número 202. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas não sabe ajudar o próximo, é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajudar ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus e a todos os Espíritos bondosos que conduzem esse trabalho, que nos traz os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho, para nos encaminhar ao nosso melhoramento moral e espiritual nesse mundo em que vivemos. Que nós possamos absorver o melhor possível através das palavras do nosso irmão Marcos, que vai proferir hoje o nosso Evangelho. Senhor Jesus, Mestre amado, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje o Marcos vai apresentar para nós na leitura do Evangelho, capítulo 5, item 24. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente fazendo essa discussão do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? É muito interessante essa possibilidade de estarmos todos aqui, né, para a gente ouvir o que o Cristo tem para falar para nós, especialmente o capítulo 5, que vem nos dar informações do porquê dos nossos sofrimentos, né, os quais chamamos de sofrimento.
Então esse capítulo 5 ele é bem interessante do ponto de vista do entendimento do que a gente está fazendo aqui nesse planeta de provas e expiações. Esse esclarecimento é muito bem-vindo, muito importante para a nossa caminhada. Então, boa noite também aos nossos irmãos que estão acompanhando a gente pelo Instagram. E hoje nós iremos finalizar o capítulo 3 da parte primeira do Livro dos Espíritos, né, que trata da criação. A gente já falou todas aquelas situações anteriores, falamos sobre Adão, falamos sobre a criação do planeta, sobre as raças, e hoje a gente vai fazer esse apanhado desse capítulo, fazer um consolidado de tudo que a gente viu. E ele se encerra na questão 59 e ela se intitula da seguinte forma: Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Ou seja, a gente vai fazer aqui um fechamento dessas concordâncias a respeito da criação. O que a gente vai fechando esse capítulo, o que a gente entendeu de tudo isso a respeito da criação, o que a gente já sabia anteriormente e agora, com o Livro dos Espíritos, o que a gente passou a entender sobre tal situação. Então, ela é uma questão longa, a questão 59, justamente porque faz esse apanhado, né? Então, para a gente não se alongar muito, eu peguei alguns pontos chaves de cada parágrafo. E no primeiro parágrafo, ele vai nos falar justamente sobre as ideias divergentes sobre a criação dos povos, que os povos possuíam antigamente. Ou seja, como não se tinha nada a respeito, todo mundo tinha uma ideia. Um povo criava uma situação: o mundo foi criado dessa forma, por um ser superior, e o homem apareceu tal. Aí outro povo criava outra teoria, mais ou menos nesse sentido. Então cada um tinha a sua ideia da criação. E com o passar do tempo, com o iluminismo, com a questão da ciência, né, foi-se tendo um entendimento através das provas, através das testagens, das situações, e foi se entendendo que, apoiado na ciência, a razão reconheceu ser improvável algumas dessas teorias. A gente vai ver mais na frente essa questão de provar. Então quer dizer que o que está escrito lá na Bíblia está tudo errado? Vamos andando aqui que a gente vai entendendo, né? Vamos construindo aqui o conhecimento. E, por fim, o parágrafo finaliza: os espíritos confirmam essa opinião dos mais esclarecidos. Ou seja, né, com o espiritismo, que também é uma ciência, a gente sabe que o espiritismo tem essa base trina, né, de ciência, filosofia e religião, e a parte científica vem reafirmar essa questão que seria impossível algumas dessas teorias sobre a criação. O segundo parágrafo, ele vem nos falar sobre a contestação, né, que a contestação é a contradição com os livros sagrados. Então, quando eu estou contestando alguma afirmação, né, eu vou estar o quê? Batendo de frente com aquilo que está dito anteriormente. Então, essa contestação vai falar dessa contradição com os livros sagrados. Porque quando a gente fala em livro sagrado, a gente já pensa logo na Bíblia, né? Mas a Bíblia é sagrada para nós cristãos, né? Mas tem os outros livros sagrados das outras religiões também, né? Tem a Torá dos hebreus, que é o Antigo Testamento, tem dos muçulmanos, ao Corão, né? Dos muçulmanos, e por aí vai. Tem dos indianos, tem várias religiões, tem outros livros também que eu não estou lembrado do nome, enfim. Os indianos é o livro dos Vedas. Dos Vedas, que se eu não me engano é o mais antigo livro espiritualista que se tem conhecimento. É tão antigo que não tem uma data precisa de quando ele foi escrito, né? É bem pioneiro, digamos assim. E continuando no segundo parágrafo, ele nos diz o seguinte: um exame sério, no entanto, mostra que essa contradição é mais aparente do que real e que depende da interpretação.
Então, quando eu digo que os livros sagrados estão errados a respeito da teoria da criação, aí vai depender da interpretação de quem fez a interpretação desse livro sagrado. A gente vai ver que geralmente não é o livro sagrado que está errado, mas a interpretação dada pelos homens àquela teoria. Olha que interessante, né? A gente já vai logo julgando. Está tudo errado lá no livro sagrado. Né? Na verdade, é a interpretação dos homens que faz com que aconteça esse erro. O terceiro parágrafo da questão 59 nos fala, faz assim uma coisa afirmando a outra, tipo, Adão como o primeiro homem e o movimento da terra. Essa questão do Adão como o primeiro homem, eles dizem o quê? Que isso pode cair por terra, porque assim como o movimento da terra, que antes se tinha como a terra fixa e o sol e as estrelas que giravam em torno da terra. Hoje já se sabe que não é assim. Né? A terra tem seus movimentos de rotação, translação, isso já está mais do que provado. E é a mesma coisa a respeito do Adão como o primeiro homem, que a gente já vai ver aqui também essa questão. Então, no quarto parágrafo, ele diz o seguinte: ele usa a linguagem, né, no caso os livros sagrados, eles usam a linguagem frequentemente figurada. Olha aí, já dá uma pista para a gente. Então, a linguagem dos livros sagrados é uma linguagem figurada. O que é uma linguagem figurada? Exemplo, as parábolas, né? As parábolas é uma linguagem figurada. Aquelas parábolas que o Cristo contou realmente aconteceu? Não aconteceu. Ele criava aquelas histórias para a gente poder entender a mensagem dele. Então, os livros sagrados de todos os povos, eles usam, principalmente os orientais, que a religião surgiu no planeta, foi no Oriente, eles têm essa riqueza do uso da linguagem frequentemente figurada. Então, a Bíblia, nesse ponto de vista, ela não é um erro. Se tem lá a história do Adão como o primeiro homem, tem a história do dilúvio, então tudo isso são linguagens figuradas. Os homens se equivocaram ao interpretá-lo, que foi o que a gente falou aqui. Quando é que eram? Quando querem levar no sentido literal, ao pé da letra, o que está escrito lá. O homem foi o primeiro Adão. Pronto. A Bíblia disse que o homem foi o primeiro homem, que Adão foi o primeiro homem, então é dessa forma. Então é uma interpretação equivocada. Eu creio que está dando para entender, né? Mais ou menos essa questão. O quinto parágrafo da questão 59, ele vai nos dizer o seguinte: será que diante de tudo isso que a ciência nos mostra, né, dessas descobertas da ciência, de Adão não ter sido o primeiro homem, de essa questão de descobrir que a Terra não é fixa, mas ela tem seus movimentos, será que descobrindo tudo isso, Deus é menor e menos poderoso? Isso vai atingir alguma coisa de Deus? Coisa nenhuma. Deus não vai ser diminuído por ter se descoberto uma lei que Ele próprio criou, as leis naturais, as leis divinas, a lei da natureza. Deus está dando a oportunidade do esclarecimento para nós, homens, onde antes se tinha uma linguagem figurada, hoje se tem uma linguagem através da ciência comprovada de como acontecem as coisas. O que a gente tem que ter entendimento, gente? Existem as revelações, né? As revelações, elas não são apenas religiosas. Existem as revelações intelectuais, as revelações científicas. Por exemplo, nós estamos aqui nesse conforto de ter uma iluminação à noite, né? Bem clarinho, confortável para os nossos olhos. Isso foi o quê? Uma descoberta, uma revelação trazida por quem? Por Thomas Edison. Ele foi um espírito que veio com essa finalidade de descobrir a lâmpada.
Outra, o motor a vapor, que daí foi transformando em energia, né, a descoberta da energia elétrica. Então, são revelações para o nosso progresso intelectual, que Deus manda também para nós. E juntamente com essas revelações intelectuais, tem as revelações morais. Tem as revelações morais. Então, se Deus me dá a oportunidade de ter essa revelação intelectual, será se Ele é contra essas descobertas que se fazem a respeito das leis naturais? Claro que não. Se foi Ele quem enviou esses reveladores, digamos assim. Então, isso não diminui a grandeza de Deus. A ciência nos mostrou o poder e a majestade de Deus por não se efetuar a criação pela derrogação das leis da natureza, ou seja, por passar por cima das leis da natureza. Deus criou suas leis imutáveis, né? Elas não mudam, porque Deus, Ele não vai criar uma lei hoje e falar amanhã, eita, não era assim não, errei, vou fazer outra lei. Claro que não. Ele criou suas leis, são imutáveis, né? Elas jamais sofrerão alguma mudança e mesmo Ele jamais vai passar por cima de suas próprias leis. No 6º parágrafo, vai fazer essa dualidade entre Moisés e a ciência, né? Onde ele coloca o homem em último a ser criado. No caso, Moisés coloca o homem como primeiro e a ciência coloca o homem como último. Mas que situação é essa? Vamos lá. Moisés usa o ano de 1654 como o dilúvio. Então, o dilúvio, segundo Moisés, aconteceu em 1654 antes de Cristo. Não foi agora em 1654 depois de Cristo, não. Antes de Cristo. Isso que Moisés disse. A geologia, que é a ciência, aponta o grande cataclismo anterior ao aparecimento do homem. Ou seja, Moisés diz que o dilúvio aconteceu depois que o homem apareceu na terra. A geologia diz que esse cataclisma, essa enchente universal, ela aconteceu antes do homem aparecer na terra. Mas por que a geologia diz isso, a ciência diz isso? Porque não tem nenhum vestígio fóssil de homem antes do cataclismo universal, da enchente universal. E a ciência vem nos dizer que mesmo com essa conclusão, que ainda não se encontrou nenhum vestígio fóssil do homem antes do cataclismo, não quer dizer que não possa ser encontrado, mas por enquanto que não foi encontrado, isso quer dizer que o homem surgiu só após esse dilúvio, né? E não antes do dilúvio, como afirmava Moisés. Não encontraram vestígios arqueológicos humanos antes ao cataclismo, no entanto, não prova que isso seja possível, já comentei. Enquanto isso não foi encontrado, fica provado que Adão não foi o primeiro homem. Certo? Então, Adão não foi o primeiro homem. Eu creio que deu para entender mais ou menos isso. A gente vai compreender melhor aqui na sequência. Assim como teve que se aceitar o do movimento da Terra. Ou seja, está se comprovando através da ciência uma coisa e outra. Comprovou-se a questão do movimento da Terra e agora comprovando-se que Adão não foi o primeiro homem pela questão do dilúvio. A gente vai já ver o porquê disso. No 7º parágrafo, ele faz assim uma questão de datas. Ele fala, Adão surgiu no ano 4000 a.C. O dilúvio foi no ano 2350 a.C. 2350 a.C. Só restou a família de Noé depois do dilúvio, não foi? Segundo lá a Bíblia, só Noé, só a família de Noé. A história conta, aliás, a civilização egípcia, no ano de 1750, recebeu os hebreus que migraram lá para o Egito. Lembra da história lá de José e tudo, que depois Abraão foi com todos os 12 filhos para o Egito e tudo. Ou seja, no ano de 1700, a civilização egípcia já estava formada. Então, como é que teve um dilúvio em 2360 e 650 anos depois, só da família de Noé surgiu uma civilização imensa como o Egito,
altamente inteligente, e a história prova que nessa época não só existia o egípcio, como existiam várias outras grandes civilizações, né, como os assírios, os médios, os persas. Então, no 8º parágrafo, ele nos diz o seguinte: a diversidade das raças confirmam essa opinião. Ou seja, como é que só tinha a família de Noé? Vamos imaginar a nossa família. Como é que só da nossa família só sobrou, vamos supor, tinha 10 pessoas nessa família. Aí, 650 anos depois, vai se formar uma grande civilização, como os egípcios, que tinha todas as suas características particulares. Uma grande civilização, como os hindus, também que tinha suas particularidades e inteligência. Os asiáticos, os caucasianos. Então, é praticamente impossível em 650 anos ter esse grande crescimento, tanto em quantidade quanto em desenvolvimento intelectual. Né? Então, isso é a questão 59, está provando a questão do dilúvio, que não aconteceu nesse ano de 2360. Aí diz assim: nossa, então está desmentindo tudo. Não, está só confirmando que tudo que foi colocado lá é o que foi em sentido figurado. Sentido figurado. Não é que a Bíblia está errada, é a interpretação que está errada, de querer se levar ao pé da letra, que tudo aconteceu conforme que está lá em Ipsiliter. E outra coisa que ele fala também, que vai confirmar, é o cruzamento das raças. Para dar diversidade das raças, tem que ter pelo menos 2 raças, para elas poderem ter esse cruzamento e surgir uma nova raça. Mas só era a mesma família, cadê a outra diferenciação, né, das características? Outra prova também. E o 9º parágrafo finaliza a questão 59, onde diz que tudo se explica ao admitir-se a existência. Tudo isso vai ser explicado de que forma? A existência do homem é anterior à época que se pretende, ou seja, a existência do homem é antes do ano 4000 a.C., como se julga dizer que foi lá com Adão, no ano 4000 a.C. Então, quando você se admite isso, está explicado. Outra admissão: diversas são as origens. A gente já viu aqui também no estudo do Evangelho, onde o homem surgiu não apenas em um lugar, mas o homem surgiu em vários locais do planeta e em épocas diferentes. Já vimos isso aqui também. Adão povoou uma região desabitada. Então, quando você admite isso, que Adão povoou uma região lá, tá? Adão estava ali, ele povoou aquela região. Você admitindo isso, está ótimo. O dilúvio foi parcial, ou seja, esse dilúvio aqui da época de Noé não foi universal, não foi a terra inteira. Foi um local parcial, uma região. A forma alegórica peculiar no estilo oriental é encontrada nos livros sagrados de todos os povos, como a gente já falou aqui, né? Os livros sagrados de todos os povos, especialmente oriental, eles utilizavam muito essa questão alegórica, figurada. E as ideias religiosas se engrandecem caminhando de par com a ciência, único meio de não terem lado vulnerável. Ou seja, a gente fica pensando, então quer dizer que a ciência veio para acabar com a religião, veio para destruir a religião, porque está provando tudo. Não, pelo contrário, a gente viu aqui que a religião, andando de mãos dadas com a ciência, vai só confirmar as leis naturais de Deus. O que foi criado realmente, como foi criado. Kardec nos fala que no Espiritismo, tudo que se sabe hoje não quer dizer que é uma verdade que não possa ser mais na frente encontrado um novo entendimento. E ele diz que mais na frente, o que se diz hoje for provado de forma diferente, que o Espiritismo vai acatar esse novo conhecimento, não é isso, Ricardo? Até hoje não consegui. Até hoje, continua tudo que foi dito, permanece. Então, para a gente fechar essa questão do Livro dos Espíritos, eu trouxe como sempre os comentários do nosso amigo espiritual Miramês, né? Maravilhosos comentários de Miramês, né? Onde ele diz: o dia certo da criação escapa a qualquer inventiva que oferece os dados exatos. Ou
Ou seja, a gente não sabe, gente, quando foi criado esse planeta, quando foi criado o primeiro homem. Isso não é da nossa alçada, digamos assim. Por quê? Ele próprio Espírito Miramês, a gente já disse aqui no outro estudo, ele mesmo diz: nós ainda estamos no processo evolutivo muito atrasado. Então não nos compete sabermos coisas ainda desnecessárias para o nosso momento evolutivo. O que é necessário para nós hoje é o quê? Nos melhorarmos moralmente, crescer moralmente. Ele orienta a gente a crescer moralmente. Que à medida que você for crescendo moralmente, evoluindo moralmente, automaticamente esses conhecimentos vão vindo. Não precisa você estar querendo saber de coisas que não é da sua competência no momento. Para que você quer saber? Para que a gente quer saber quando foi que a Terra foi criada? Vai servir de quê para a gente? Né? Então, o que importa, segundo o Miramês, não sou eu que estou dizendo, é o nosso crescimento moral. Isso sim, ele nos exorta a gente a crescer, a lutar por esse melhoramento, por esse aprimoramento. Muitos segredos da Bíblia estão em parábolas, né? Ele nos afirma que esse modo de falar conduz a mensagem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Cristo se refere aos ansiosos pela verdade. E o Cristo sempre falava sobre em parábolas. E quando ele fala olhos de ver e ouvidos de ouvir, é justamente as pessoas que realmente têm a competência moral para poder entender essas revelações. A ciência nos dá uma visão da paciente mutação. Por exemplo, transformação do carvão em diamante acontece em quantos anos, Ricardo? Milhões de anos, né? O carvão se transformar no diamante, né? Bem lentinho. Essa aula aí eu falo com ele. Petrificação de animais das rochas. A gente vê que os fósseis, né, são de quê? Milhões de anos também. Então, a natureza não tem pressa nenhuma. Por que a gente está apressado, ansioso para saber das coisas que não é do nosso interesse atualmente? Moisés foi um instrumento dos espíritos superiores. Aqui no caso, Miramês está defendendo Moisés. Que você pode dizer: meu Deus do céu, Moisés inventou muita história, inventou esse dilúvio, inventou tudo. Não, ele foi utilizado pelos espíritos superiores para passar a mensagem necessária para aquele povo naquela época, que eles só tinham como entender dessa forma. Se fosse explicar como está sendo explicado para nós hoje, eles não iam entender nada. Hoje é porque a gente já tem uma certa evolução, pouquinha, mas temos um entendimento maior, e por isso está sendo revelado essas coisas para nós que estamos estudando hoje, né? Mas naquele tempo não tinha que ser falado, era por sentido figurado, parábolas. O fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens que ainda não alcançaram o bom senso. Ou seja, não é a Bíblia que está errada, é a interpretação que é mal feita pelos homens. O mestre, no caso de Jesus, tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi ele quem enviou Moisés e os profetas. O próprio Cristo falou: eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoá-la, não foi? Não foi ele que disse? Eu não vim destruir a lei. Tem até um capítulo, se não me engano é o primeiro, né? O capítulo 1 do Evangelho do Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Se o próprio Cristo valoriza a palavra, as Escrituras, como que a gente vai ficar dizendo que é tudo mentira, que é tudo isso, que é tudo aquilo? É erro nosso, é fanatismo nosso de interpretação errada, errônea. Não te preocupes com o dia da criação. Mais uma orientação de Miramês. Adão é um símbolo da criatura. Podemos tê-lo como um tronco de raça, apenas como uma raça descendente de Adão, né? Pode ser interpretado dessa forma também, Adão. E encerrando aqui a questão do Livro dos Espíritos e entrando no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos continuar o nosso estudo do capítulo 5, maravilhoso, Bem-aventurados aflitos. Estamos hoje com o item 24, subtítulo fantástico que fala da desgraça real. A desgraça real.
E esse texto, quem vem falar para nós é o espírito Delphine de Girardin. Deve ser francês, né? Aí eu vou começar esse estudo aqui do Evangelho com a frase final. Eu vou começar pelo fim. Por quê? Porque no final eu vou ler novamente essa frase e vocês vão fazer esse confrontamento, né? Do que vocês estão entendendo agora e a conclusão que vão tirar no final. Essa frase nos diz o seguinte: somente através da conscientização da preexistência da alma, são quatro situações, da conscientização da preexistência da alma, da sua eternidade e da sua evolução contínua através das reencarnações e da destinação de perfeição e felicidade, é que teremos o discernimento das consequências de nossos atos e ações. E só assim é que poderemos fazer as escolhas corretas com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Pronto, isso vai ficar na mente de vocês. No final a gente vai repetir para vocês fazerem o fechamento aqui desse item maravilhoso, a desgraça real. Aí a gente já começa logo, desgraça. E o que vem a ser desgraça, né? Geralmente as pessoas usam como xingamento, né? A desgraça, eu fui atrás do dicionário, ela significa, resumidamente, infelicidade. Né? Desgraça quer dizer infelicidade. Então, o espírito Delphine de Girardin, ele quer nos dizer o quê? Ele vai nos falar o quê? Sobre a desgraça real, a verdadeira desgraça, porque o que a gente chama de desgraça, na verdade, não é desgraça, é uma felicidade. Olha que contradição. Como assim, meu Deus? Como é que eu estou numa infelicidade e eu vou dizer que é uma bondade de Deus para comigo? Graças a Deus é masoquista, está querendo que eu sofra. Fica feliz com o meu sofrimento. Será isso? Com os conhecimentos que a gente tem, com aquela frase final que eu acabei de ler, acho que já está aí mexendo com o pensamento de vocês. Vamos lá. Vou aqui abrir esse livrinho de letras grandes, né? Porque quando a gente passa dos 20, tem que ter uma letra maior para a gente enxergar. Vamos lá. Então, aqui, iniciando a leitura, né, ele nos diz o quê? Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Todo mundo fala, né, de desgraça. Vendo eu dizer-vos que quase toda a gente, quase, não são todos, quase toda a gente se engana e que a desgraça real, ou seja, a verdadeira desgraça, não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então, essa desgraça não é a verdadeira desgraça, não é o que a gente chama de desgraça. Eles a veem, aí ele vai dizer aqui o que a gente considera como desgraça. Eles a veem a desgraça, né, na miséria, no fogão sem lume, né, sem fogo, no credor que ameaça, aquele cobrador, né, oh, meu Deus, desgraça, está vindo aqui. No berço de que o anjo sorridente desapareceu, naquele bebezinho que foi embora, partiu para o plano espiritual, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Eu fui atrás saber o que era esse féretro. O féretro é como se fosse uma padiola, onde levava os despojos das pessoas. Antigamente os romanos faziam isso. Hoje a gente pode traduzir como aquela marcha fúnebre, levando o caixão, né, para o cemitério. Na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então aquela pessoa que diz assim, eu queria tanto aquela situação, ou seja, está ostentando, né, alguma coisa, aí fica se lamentando, por que eu não tenho isso? Isso é uma desgraça, isso é uma infelicidade. Ou seja, Delphine de Girardin nos fala que
De forma errônea, os homens entendem essas situações como desgraça. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Vamos construindo o conhecimento, não fixando. Aí eu encontrei outras coisas aqui, que a gente tem outros exemplos que a gente pode considerar como desgraça também, né? Podemos acrescentar como desgraças supostas a morte de pessoas queridas, a perda de bens materiais, o desemprego, o parente viciado em droga, a doença difícil, a falta de dinheiro, dentre outros. Então, tudo isso a gente considera como uma infelicidade, uma desgraça. E aí, Girardin vem nos dizer o quê? Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Olha aí, já começa a dar o esclarecimento para a gente, para quem só vê o presente. O que é o presente? É o nosso momento reencarnado agora. É o nosso presente. Quem fala dessa forma, esquece que nós já tivemos outras vidas, já tivemos um passado, outras vidas não, outras encarnações, né? A vida a gente só tem uma, temos várias existências. Então tivemos reencarnações passadas e vamos ter reencarnações futuras. Então quem tem esse entendimento não fala essas coisas. Agora quem não tem, só enxerga o presente. Aí se acha desgraçado, é isso que ele está dizendo. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. O que ele quer dizer com isso? Que trocadilho é esse? Não entendi nada. Ele quer dizer que a gente deve observar a consequência daquele fato. Aí você observando a consequência, o que aquele fato vai gerar, aí que você vai definir se é desgraça ou se é felicidade. Por exemplo, eu quero muito passar no concurso público. Eu quero passar no concurso público lá do INSS. Nossa, estudo tanto, mas não consigo. Já fiz várias provas. Nossa, é uma desgraça mesmo. Não consigo, não. Que infelicidade. Aí você não entende que nessa situação que você não está passando, pode existir várias situações que Deus está lhe protegendo de uma consequência ruim. Pode ser que lá nesse concurso público, que você vai ganhar bem, mas eu vou ganhar bem, é maravilhoso, eu quero ele. Só que você ganhando melhor, você pode se tornar o quê? Você corre o risco de tornar-se orgulhoso, tornar-se egoísta, tornar-se insensível ao sofrimento dos outros, fazer coisas erradas, olhar apenas para o seu umbigo. Aí você diz, mas eu estou vivendo a minha vida, os outros são os outros. Será? Que foi que a gente acabou de falar? Que nós temos existências anteriores e teremos existências futuras. E o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Girardin vai falar aqui para nós que ai daquele que pensa dessa forma, do seu conforto, que está no seu bem bom, porque quanto menos esperar, vai vir o resultado desse seu comodismo, desse seu orgulho. Então a gente tem que entender a consequência e não o fato em si. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, um acontecimento feliz no caso, mas que acarreta consequências tristes, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Tem situações que a gente pensa que está horrível, né? Nossa, aconteceu tudo isso. Aí ele dá o exemplo aqui, vou logo ler o exemplo dele, que ele diz assim: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Por exemplo, eu moro lá em São Paulo, está lá aquele ar carregadíssimo, poluído, que eu não consigo dar todo mundo coffee, as urgências cheias de crianças e idosos, aquela situação que a gente já conhece.
Aí o que acontece? Vem chuva, essa chuva derruba a árvore, tem aquelas ventanias, acontece alguns incidentes, mas que o resultado é maravilhoso, porque limpa a atmosfera, tira todas aquelas partículas sólidas que estavam lá suspensas. Então, esse é o exemplo que ele dá. Olha, uma coisa que você pensa que é ruim, mas na verdade é uma felicidade, porque a consequência é maravilhosa, é fantástica. Um exemplo que ele nos dá. Tais desgraças podem trazer ao homem, espírito imortal, alguns benefícios. Essas infelicidades que a gente estava falando. Quais são os benefícios para o nosso espírito imortal? Fortalecimento da fé em Deus, em si e nos outros. Não sei se vocês já observaram, eu creio que já observaram. Geralmente, quem é pobre de rico, eu estou falando mais na questão material, é uma coisa mais palpável assim, para se entender. Quem é muito rico, se lembra de Deus? Está criticando o pessoal que é muito rico. É mais difícil lembrar-se. Por quê? Porque geralmente você tem tudo, você não precisa de nada. Então não precisa de Deus. Então você se afasta de Deus. E só mais na frente você vai encontrar um vazio. Mas inicialmente você se afasta de Deus. Você se afasta de si mesmo e se afasta do próximo. Você nem sabe que as pessoas sofrem, por você vive tão bem que você acha que todo mundo vive bem. Você não se lembra de acolher o irmão que está precisando de alimentação, os animais, a natureza e por aí vai. Então, o benefício dessas desgraças, que a gente chama de desgraças, é o que? O fortalecimento da fé em Deus, em si e nos outros, tornar-se mais sensível ao sofrimento alheio, que a gente acabou de falar. Se você sofre, se você passa necessidade, se você perder seu emprego, se você não consegue passar no concurso público, essas situações, vai deixando você mais sensível com as outras pessoas também que passam por essas situações. E quando você se torna sensível à dor do outro, você vai ser caridoso. E quando você se torna caridoso, você está fazendo o que o Cristo pediu que nós fizéssemos, que é amar o próximo como a nós mesmos. E se você está fazendo o que o Cristo pede, você está plantando bons frutos para ser colhido lá no plano espiritual. Está vendo como tudo se encadeia? Tudo na natureza, tudo no universo se encadeia, não tem nada solto. Se você planta melancia, você vai colher melancia. Se você planta espinhos, você vai colher espinho. Não imaginemos que plantando espinho a gente vai colher uma bela melancia. Tudo está encadeado. Outro benefício: tomar mais cuidados com o gasto de dinheiro. Quando eu tenho um recurso limitado, eu não vou sair gastando com supérfluo. Eu vou ter minhas economias, eu vou saber regrar mais as situações, eu não vou sair desperdiçando coisas sem necessidade nenhuma. E exercitar o perdão. De certa forma, essas dificuldades, ela termina exaltando o nosso espírito à compaixão. Pelo entendimento do sofrimento do outro, que os outros também passam o que você passa. Se eu tenho tudo, geralmente alguém me ofende, eu vou sentir quem é você para estar me ofendendo, quem você pensa que é, né? Você vai se tornar um insensível, você não vai conseguir perdoar, você acha que todo mundo tem deve reverência. É por isso que a espiritualidade diz que a prova da riqueza é a prova mais difícil que o espírito pode passar. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso, feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Quando a gente entende que temos a nossa vida espiritual, a gente vai se preocupar com o que a gente está plantando aqui. É isso aqui que Girardin está dizendo para nós. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, que a gente não consegue enxergar mais longe,
às vezes porque não quer, mas nós agora que estamos enxergando mais longe, sabemos que temos vida passada, tivemos vida passada e teremos vida futura, então a gente não tem mais essa visão limitada. Ela cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então todas essas infelicidades que a gente passa aqui, elas cessam quando a gente retorna para o plano espiritual. E lá a gente vai colher os frutos que a gente plantou. Não é isso? Podemos, as desgraças analisadas à ótica da imortalidade do espírito são consideradas como oportunidades de crescimento espiritual. A gente já comentou isso aqui. Que todos esses infortúnios, todas essas infelicidades que a gente chama, são provas que Deus coloca para nós. Mas você pergunta, mas meu Deus, por que o Senhor coloca tanta dificuldade na minha vida? Mais uma vez, recorremos à vida passada. Se Deus coloca essas dificuldades na nossa vida, é por benevolência, por amor a nós, para a gente reparar os erros que a gente fez em outras vidas. Não é porque Ele é mau, não, porque Ele é muito bom. Justamente para nos reajustarmos. Ah, mas eu estou sofrendo demais. Quem foi que plantou lá atrás? Você está só comendo. Ah, mas eu não suporto isso. Deus não dá um peso que a gente não possa suportar. Se apareceu para você, é porque Ele sabe que você pode suportar aquela situação. E quando você passa pela prova, como aqui diz, é a oportunidade de crescimento, quando você passa por ela de forma digna, aí você vai ter o seu crescimento moral. Elas são consideradas como oportunidade de crescimento espiritual, como desafios a serem vencidos, como prova da justiça divina no exercício da lei de causa e efeito. A leitura do parágrafo 3º, ele nos fala sobre essa infelicidade. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Ou seja, ele vai nos falar sobre a verdadeira infelicidade, que são essas coisas maravilhosas que a gente deseja do mundo, as coisas materiais. Ele vai citar aqui. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Ou seja, então essas ilusões materiais que a gente corre atrás pensando que está sendo feliz, na verdade, são as verdadeiras infelicidades. Porque, como a gente falou, tudo isso vai nos levar a erros inimagináveis da nossa reencarnação. E que a gente pode realmente perder uma reencarnação diante da busca de tantas coisas materiais. Que, como aqui Girardin falou, que elas se acabam, a gente volta para o plano espiritual e fica tudo ali. E aí lá no plano espiritual a gente vai colher os nossos frutos que plantamos. Podemos ainda complementar a real desgraça. A vida mansa, olha aqui, esses exemplos são maravilhosos. A vida mansa, a gente quer uma vida mansa, né? Tranquila. Vou jogar na mega da virada, porque aí pronto, adeus, não estou mais nem aí para ninguém, vou viver minha vida tranquila, ociosa, não vou mais trabalhar, sem problemas, está tudo resolvido. Isso aqui é que é a verdadeira desgraça. Material, coisas materiais, a gente é muito apegado à coisa material, a gente tem que desapegar da matéria. A felicidade são as coisas espirituais. Aí você diz, mas é tão bom não trabalhar, viver na preguiça, ocioso. O trabalho é uma bênção de Deus, já nos diz Emmanuel. É uma bênção, todo dia a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso trabalho.
todos os dias, porque ele nos ajuda a evoluir intelectualmente e moralmente. Porque você está aprendendo um novo ofício e você está ajudando os irmãos que necessitam do seu trabalho. E ainda está conseguindo recurso dignamente para a sua sobrevivência. Então o trabalho é uma bênção. A ociosidade não, é uma desgraça. Sem assumir responsabilidades e compromissos, né? A pessoa quer viver sem compromisso com ninguém. Eu vou cuidar só da minha vida. Os outros são os outros. E cuide da sua. Isso é a verdadeira desgraça. Dinheiro farto. Olha aí, dinheiro farto. Mas como, né, gente? Dinheiro farto você é morto de feliz. A gente já discutiu o porquê, né? A fartura do dinheiro. Então é proibido de eu ter dinheiro? Não é proibido você ter a mais da sua necessidade, desde que você ajude o próximo. Se você tem um dinheiro a mais do que você precisa, você está gastando com supérfluo, você está fazendo o mal, está fazendo errado. Porque se você está tendo a mais, é porque Deus está dando para você ajudar quem precisa, e não para você gastar com supérfluo, com quem não tem necessidade, enquanto tem pessoas passando fome, tem animais sofrendo nas ruas, tem a natureza sendo destruída. Tem tantas situações que a gente poderia utilizar e a gente está gastando com supérfluo. Isso é que é errado, essa questão do dinheiro farto. E fora as outras coisas que a gente falou, orgulho, egoísmo. A saúde perfeita. Meu Deus, como é que a saúde perfeita é uma desgraça? Tem muita gente que bate no peito e diz: eu não tenho doença nenhuma, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Você já está sendo um orgulhoso, né? Só de você falar nisso, você está humilhando quem tem suas doenças e está ostentando essa questão dessa saúde perfeita. A gente vai entender bem que essa questão aqui, né? Quando Girardão nos fala aqui, tremei, olha que a palavra que ele diz. Podem ser as grandes desgraças, nessas situações que eu falei agora, pelas consequências dolorosas e perigosas que podem acarretar o espírito imortal preso apenas aos interesses materiais. Apenas aos interesses materiais. Deus não está dizendo que a gente não pode ter essas coisas, não, mas tudo com moderação, desde que você não esqueça do próximo, da sua parte espiritual. No quarto parágrafo, ele vai nos falar das consequências, né, dessas nossas escolhas. Esperai vós que chorais, olha aí, ele começa a nos falar das consequências. Esperai vós que chorais, né? Vocês que estão, nós que estamos sofrendo, né? Aí, por outro lado, ele diz: tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Olha aí, os dois grandes males da humanidade, né? O orgulho, que é a indiferença, e o egoísmo. Então, quando você está nesse corpo satisfeito, né? Quando você está onde é que ele fala aqui? É nessa situação mesmo, né? Vós que rides, sim, era isso que eu estava procurando, e ele disse: tremei, né? Por quê? Porque a gente vai ter que passar por nossos erros do passado, a gente vai ter que passar por nossos erros, não, a gente vai ter que reajustar os nossos erros do passado. Se Deus está nos dando uma boa condição, uma boa saúde, eu tenho uma boa condição financeira, Ele está nos dando ferramentas para a gente utilizar, para a gente sanar as nossas dívidas do passado. De que forma? Ajudando o próximo, amando o próximo. Não pense que é porque Deus gosta mais de você do que das outras pessoas, não. Gosta, eu tenho essas coisas aqui, porque eu mereço, Deus me ama. Não é isso, ele está sim, ama você sim, mas não mais do que os outros, ele ama todo mundo igualmente, ele está lhe dando a oportunidade
de você, com toda a sua saúde corporal, 2 braços, 2 pernas, enxerga, escuta, ouve, fala. Não tem um recurso nenhum, mas você tem toda a sua saúde para você fazer o bem. Dar uma palavra amiga, fazer visita aos hospitais, ajudar os irmãos a ir nas ruas, os animais de rua, tanta coisa que pode ser feita sem gastar um centavo. Só com a sua saúde. Quando se busca o prazer, a alegria, o sucesso, o dinheiro de maneira inconsequente, ou seja, orgulhosa e egoísta, sem respeito ao direito dos outros e a si próprio, está reservando para si sofrimentos e desgraças por longos períodos do viver eterno do Espírito. Como Girardin diz aqui, hoje a gente está sorrindo, mas as provações, elas são credoras implacáveis, elas vêm nos cobrar. Lembra o que o Cristo falou? A quem muito se deu, muito será cobrado. Se você tem saúde plena, recursos financeiros maravilhosos, você recebeu muito. Você recebeu muito. Nós recebemos muito. A gente tem que devolver. Temos que devolver. E o último parágrafo, o 5º parágrafo, ele vem nos fazer uma exortação, né? Delphine de Girardin. Ele nos diz o seguinte: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Então, que a partir de hoje a gente tenha esse entendimento da verdadeira desgraça, da real desgraça. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Se ele vai receber a recompensa dele, não importa. Não importa o que aconteceu, se perdeu isso, perdeu aquilo, se cortou ali, cortou lá, saiu com a glória dele, de vencedor, ótimo, a mesma coisa para nós. Se sofremos, passamos por doenças, necessidades, perdemos empregos, situações que já foram colocadas aqui, desde que quando a gente chegue lá no plano espiritual, a gente receba nossas glórias, é maravilhoso. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. E para finalizar, a gente vai ler aquela frasezinha inicial, que na verdade é a frase final. Para a gente fechar o nosso raciocínio: somente através da conscientização da pré-existência da alma, da sua eternidade, de sua evolução contínua através das reencarnações, da destinação de perfeição e felicidade, é que teremos o discernimento das consequências de nossos atos e ações. E só assim é que poderemos fazer as escolhas corretas, com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Pensemos nisso. Agradeço a todos por essa discussão, por esse entendimento, pela oportunidade que tivemos de receber a palavra do Cristo hoje aqui. E vamos nos dirigir ao momento do passe, os irmãos aqui presentes e os nossos irmãos que nos acompanham no Instagram podem acompanhar o passe virtual, o link que ficará no vídeo. Muito obrigado.